Olá, boa noite, bem-vindos. Obrigado, Claudinei, pela apresentação. Hoje essa é a quarta mesa do Encontro de Interrogação no Itaú Cultural e a gente está aqui para discutir se o projeto literário implica uma escolha política ou não. Para falar sobre esse tema, então temos a Maria José Silveira, Ana Maria Gonçalves e Alberto Mussa. Eu vou ler brevemente a mini-bio deles e depois eu vou passar a palavra para Maria José Silveira, que vai ler um texto antes de a gente começar as perguntas. Eu não sei se a Ana Maria também vai querer ler um texto. Sim. E depois a gente começa as perguntas. Maria José Silveira é goiana, escritora, tradutora, autora de 6 romances, entre eles A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas, que vai ser lançado nos Estados Unidos o ano que vem. O Fantasma de Luiz Buñuel, Guerra no Coração do Cerrado, Eleanor Marx, filha de Karl, e Paulicéia de Mil Dentes. É também autora de livros infantos juvenis, com formação em comunicação pela UNB, antropologia em Lima, no Peru, e mestre em ciências políticas pela USP. Ana Maria Gonçalves é mineira de Ibiá, autora dos romances Ao Lado e à Margem do que Sentes por Mim, e mais recentemente do livro Um Defeito de Cor, que é uma metaficção historiográfica baseada na vida da Luísa Maim, tida como a mãe do poeta Luiz Gama. Com esse livro, que já acabou de sair agora a 12ª edição, ela ganhou o prêmio Casa de las Américas em 2007, morou por 7 anos nos Estados Unidos e está lançando agora, ainda não saiu, né, Ana Maria? Não. Uma ficção científica juvenil que se chama Quem é Josenildo. Também escreve para teatro, cinema e televisão. E o Alberto Mussa é carioca, escreve romances e contos, com um destaque para o seu Compêndio Mítico do Rio de Janeiro, uma série de 5 novelas policiais, uma para cada século da história carioca. Nem todos os livros foram lançados ainda, faltam 2. Faltam 2. Faltam 2. Recriou a mitologia dos antigos tupinambás, traduziu a poesia árabe pré-islâmica, escreveu com Luiz Antônio Simas uma história do samba enredo, e é vencedor dos prêmios Casa de las Américas, da Academia Brasileira de Letras, do Oceanos, Machado de Assis e APCA. Então vamos começar. Maria José, você quer começar lendo? Tá bom. Bom, boa noite a todos vocês, obrigada pela presença. Obrigada ao Itaú e principalmente ao Claudinei, que teve essa brilhante ideia, eu acho, de reunir essas mesas sobre esse tema. E eu quero falar aqui uma notinha introdutória, quer dizer, uma fala introdutória sobre essa questão de como eu me situo nesse debate. Eu acho excelente essa possibilidade de ter essa discussão aqui hoje, e ver que pela primeira vez, nesses anos no Brasil, pós-ditadura de 64, a palavra política é de novo colocada como algo nobre ao lado da literatura. E com tanta gente interessada e interessante discutindo essa questão agora. Antes tarde do que nunca, eu diria. Porque existe uma coisa que se chama a luta de classes na semântica. E por muito tempo, nesse nosso pequeno mundo literário brasileiro, e ainda que não o reconhecêssemos, a palavra política foi quase banida. E a expressão luta de classes provocava, e eu acho que ainda provoca, urticária em muitas pessoas. Mas eu vou dizer essa expressão aqui porque o dia em que o escritor tiver medo de palavras, é melhor deixar de ser escritor. E o fato é que nascemos dentro da luta de classes. Nos formamos segundo nossa posição de classes e escrevemos dentro do que a luta de classe nos permite. Suas fronteiras são cambiantes, movediças, há uma constante mudança de um lado para o outro e talvez por isso mesmo elas não tenham muro, ou se está de um lado ou de outro. E sendo a política a expressão dessa luta de classes, a rigor não é o projeto literário que implica um projeto político. É ao contrário, o projeto político, consciente ou não, de cada um é que implica a sua escolha literária. E como a literatura é uma senhora que gosta de caminhar pelas ruas, é mais geni do que dama, felizmente, o que estamos vendo também hoje nos recentes lançamentos
de vários autores brasileiros, é a política entrando de uma maneira que até 2, 3 anos atrás não entrava. Foi só essa nova ditadura em progresso que passaram a nos ameaçar para que a política deixasse de ser invisível em nosso cotidiano e em nossa ficção literária. É que, de fato, há uma enorme apreensão quando a literatura se diz política. A apreensão que parte do equívoco de confundir literatura política com panfletarismo, com uma escrita que, ao dar prioridade ao conteúdo, desleixa a forma e a busca estética que marcam o fazer literário, e se esquece da ambiguidade do mundo para erigir heróis. Mas nenhum escritor que se preza escreveria livros assim, porque um livro sem trabalho de linguagem, sem personagens em conflito, sem preocupação estética, sem invenção, não é literatura. Simples assim. Agora, falando especificamente do meu projeto literário, né? Os que me conhecem sabem que minha literatura é essencialmente política. E é política no sentido mais amplo e bonito dessa palavra, o de apostar nas possibilidades do mundo. É com essa ideia em mente que eu escrevo, com a intenção de despertar inquietações e questionamentos que façam o leitor pensar, tentando colocar frente a seus olhos uma determinada vivência da condição humana e assim contribuir, de alguma maneira, por mais insignificante que seja, para a criação do ato mais revolucionário que existe, que é pensar livre e criticamente. O que não significa, desde o começo, que eu tenha pensado que seria assim. Isso, a rigor, nem seria preciso, porque tem outra coisa na qual eu também acredito muito e sempre falo quando o tema é tocado. O escritor não foge de sua vida. O que ele vive e viveu, sua infância, juventude, experiências, estudos, interesses, tudo que forma a sua chamada visão do mundo, é de onde ele tira as suas escolhas sobre o que escrever e como escrever. E desde que me sentei para escrever literatura, pela primeira vez, minha visão de mundo, o que eu era, me levava a escrever livros como os que eu escrevo, visceralmente voltados para a sociedade, para o outro. Eu creio que poderia dizer que são 3 os fundamentos sobre os quais eu ergo os andaimes da minha imaginação literária. A minha infância e adolescência no Planalto Central, minha militância contra a ditadura, em 64, meus estudos e leituras. É curioso como as coisas vão acontecendo no momento em que a pessoa começa a escrever. A fluidez de um projeto literário é tal que ele nunca é o mesmo de quando você o pensou pela primeira vez. E o que aconteceu comigo foi que, embora tenha nascido em Goiás, passei a maior parte da minha vida fora e tinha uma visão muito crítica em relação ao Centro-Oeste. Uma região com muita terra, muito gado, muita plantação e muita injustiça, além de uma vidinha muito provinciana. Qual não foi minha surpresa, portanto, quando, no ato mesmo de escrever, fui me descobrindo profundamente goiana. Jamais havia pensado, jamais havia passado por minha cabeça que minha literatura me levaria a redescobrir a riqueza da minha terra. Mas levou. Já quanto ao que eu chamo de segundo fundamento do meu imaginário como escritora, os muitos anos de militância na luta contra a ditadura e todas as suas consequências, o trabalho político, a vivência da clandestinidade, morando e trabalhando em um bairro operário, os anos no exílio, a volta ao Brasil e a continuação da militância, esses, desde o começo, eu sabia que entrariam em minha literatura. Não que eu fosse necessariamente escrever sobre essas questões. Na verdade, escrevi muito pouco sobre elas. Dos meus 6 romances publicados, elas entram apenas em 2, e não como tema principal. Como tema principal, elas só entram em um livro de contos que acabo de publicar em e-book e breve em papel, com o título de Felizes Poucos. E estão entrando agora também em um romance experimental que estou escrevendo na internet, com o título de Mulher dos 60. Mas, embora tratada de maneira não explícita, essa consciência de que pertenço a um mundo em conflito permanente e, como parte dele, sou também responsável por ele, norteia todo o meu trabalho, junto com meu sangue goiano,
corre meu sangue apaixonado por um mundo que, embora tremendamente cruel e complexo, é o meu. E, por fim, quanto aos estudos e leituras, quero mencionar aqui apenas minha formação como antropóloga. A antropologia tem muito a ver com a minha literatura, não só pelo método que, em geral, ela usa, a pesquisa e a escuta do outro, como também por sua preocupação primordial, o entendimento desse outro. Mas ainda, meu tema como antropóloga era a questão da formação das ideias, o que me remeteu diretamente à subjetividade, esse reino próprio da literatura, onde só ela, de fato, é capaz de entrar. Assim, desde que comecei a escrever o meu primeiro romance, A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas, até agora, são todas essas questões que me fazem escolher o tema do qual vou tratar e também a forma com a qual trabalharei esse tema. Porque a forma, a condição sine qua non para qualquer escritor que mereça esse nome, vem também de tudo isso, de todas as leituras e preocupações e de minha inserção pessoal e política no mundo. O desenvolvimento da linguagem, ele também está presente na posição a partir da qual escrevemos e do legado literário que nos deixaram, o que nos antecederam. Agora, antes de terminar, uma curiosidade, eu quero corrigir o que eu disse ao me referir ao romance A Mãe da Sua Mãe e Suas Filhas como minha primeira experiência de escrever. Não foi. Minha primeira incursão literária foi em plena ditadura, em um aparelho da luta armada, onde eu morava com o Felipe, meu companheiro. Ao cortar a carne para o jantar, eu fiz um corte feio no dedo e senti vontade de escrever um conto sobre esse ferimento sangrento e pulsante. Não recordo o que escrevi, mas recordo bem que quando mostrei ao Felipe, ele odiou. Devia ser mesmo surreal aquilo, escrever sobre o corte de um dedo, quando companheiros estavam morrendo, sendo presos a cada dia e a polícia nos rondava o tempo inteiro. Eu gostaria de rever esse conto hoje, mas ele se perdeu, provavelmente pisoteado, quando a polícia invadiu o nosso apartamento, jogou o Felipe na cadeia e me jogou na clandestinidade em um bairro operário de São Bernardo. Devia ter algum simbolismo esse conto, mas o que importa é que esse primeiro retorno do meu primeiríssimo leitor foi a vacina que me ensinou. A literatura é muito maior do que meus pequenos sofrimentos. E, por enquanto, é só. Não está aqui. Tá bom. Obrigado, Maria José. Eu vou aproveitar o texto que você leu, começando pela parte em que você fala da infância e da adolescência em Goiânia, e como isso voltou depois, né, na sua literatura, e tentar juntar isso com alguns outros elementos para fazer a primeira pergunta. Antes disso, eu vou lembrar que o público pode fazer perguntas, se vocês quiserem, a Joseli tem os papéis, é só pedir para ela, tá? E a gente pode fazer perguntas do público a qualquer momento. Eu acho que uma das questões diretamente envolvidas, talvez uma das questões centrais dessa discussão sobre o projeto literário e a política, é sobre o lugar de onde se escreve, ou o lugar de onde se narra as histórias que estamos escrevendo. E este lugar de afirmação, seja como um lugar de contestação, ou um lugar problemático, que procura se desenvolver ao longo do texto, ou, por outro lado, um lugar que não tem essa consciência, né, de que o simples fato de narrar já é um ato, de uma certa forma, político. E eu me lembro, lendo seu livro Palicete de Mil Dentes, que é o seu último livro publicado em edição impressa, que tem uma personagem neta de japoneses. Aqui o livro se passa em São Paulo, e ela estuda teatro e é convidada para fazer a personagem Sônia, da peça Valsa número 6, do Nelson Rodrigues, e o resto do grupo se incomoda, dizendo que ela não teria o biotipo ideal para encenar um personagem de uma peça do Nelson Rodrigues.
E nesse momento, então, ela pergunta para o diretor do grupo, assim, bom, será que eu preciso ir para o Japão para ser protagonista? E o diretor responde, bom, se você fosse para o Japão, provavelmente o pessoal te consideraria como ocidental e não como japonesa. Então é uma revelação desse deslocamento, né? de não achar o seu lugar no mundo. E eu me lembrei, lendo esse trecho, do Nelson Rodrigues, evidentemente, da peça O Anjo Negro, que ele escreveu para o Abdias do Nascimento, e o Abdias não pôde, né, encenar a peça porque o teatro no Rio de Janeiro impediu que um autor negro representasse o papel de um personagem negro no teatro. E isso, a Ana Maria escreveu um texto sobre isso a partir de uma discussão que aconteceu no ano passado aqui no Itaú Cultural, sobre a representação, evidentemente, das minorias e o direito a essa representação. Eu queria juntar essas duas coisas, e também eu já falo um pouco mais sobre como isso se relaciona também com a obra do Alberto Mussa, para colocar essa pergunta de partida para a mesa, né? Será que a gente pode se considerar ocidental escrevendo no Brasil hoje? Né? E o que significaria considerar-se ocidental ou não? Né? Esse ponto, portanto, de partida deste narrador, né, que afirma a história no texto, né, ele se afirma como uma entidade, né, que tem a sua bagagem diretamente vinculada a uma tradição ocidental vinda, portanto, do português via o latim e a língua que a gente usa, né, para escrever, ou será que a gente está em outro lugar? Né? Ou será que a gente pode dizer que as nossas experiências são diferentes dessas experiências da tradição clássica ocidental? Eu pensei nisso porque eu me lembro, quando morei nos Estados Unidos, foi a primeira vez que alguém olhou para mim e me disse, mas você não é ocidental. Eu nunca tinha pensado nisso. Num primeiro momento foi um choque, mas no segundo momento foi, mas isso é uma libertação incrível, né? Poder não ser ocidental, né? Porque a gente passa a vida inteira tendo que ser ocidental. E poder não ser é uma liberdade. E eu acho que isso está também muito presente na obra do Alberto Mussa, principalmente no livro Meu Destino é Ser Onça, ou na Primeira História do Mundo, em que a perspectiva dos povos originários, principalmente os Tupi e os Tupinambá, determinam radicalmente este olhar, essa maneira de enxergar o mundo. No Meu Defeito é Ser Negro, da Ana Maria Gonçalves, isso também está diretamente relacionado, porque é uma personagem que vem da África para o Brasil, né? Mas esse choque cultural do mundo, não só do mundo da cultura, mas da maneira de enxergar o mundo, de se relacionar com o outro, se desenvolve, portanto, ao longo do seu tempo de vida no Brasil. Então, eu queria começar perguntando isso, né? A gente, escrevendo hoje no Brasil, partimos dessa ideia de que somos ocidentais e precisamos escrever para nos encontrar o nosso espaço de comunhão com o resto do mundo, ou somos algo diferente do resto do mundo? Bom, obrigado inicialmente por estar aqui, pelo convite aqui do Itaú Cultural. É sempre bom estar de volta. Eu, particularmente, assim, como a Maria José destacou, o escritor escolhe os seus assuntos de acordo com... não consegue fugir da sua biografia, né? Então, eu, por uma questão também biográfica, eu nunca me senti completamente ocidental. Eu sempre percebi que existia na minha vida e nas minhas experiências algo que era bem diferente digamos assim, de uma cultura, de uma classe média que eu também, com a qual eu convivi na minha infância, tradicional, digamos assim, né? Tradicional, que se a gente pode dizer que representa valores dominantes ou majoritários da sociedade brasileira, urbana, né? Porque são pessoas católicas, né? Com formação religiosa cristã, né? Que têm
todas as referências familiares sempre se apontam para uma origem europeia, né? E que recentemente gerou a febre do passaporte europeu, né? Todo mundo buscando suas origens italianas, portuguesas, espanholas, alemãs, etc. E eu, por uma questão realmente aí muito pessoal, eu desde pequeno convivi em terreiros de Umbanda, em Candomblé, né? Eu joguei capoeira, eu frequentei espaços que são evidentemente não pertencentes à cultura ocidental, espaços que me formaram como ser humano. Se alguma coisa me civilizou, foi precisamente essas experiências, principalmente da Umbanda, do Candomblé, do samba, né? Das escolas de samba. E essa forma de estar no mundo, apesar de inserida dentro de um contexto que é do Ocidente, né? O gênero, por exemplo, que nós discutimos, que nós fazemos, é um gênero ocidental, né? Que é o romance. Mas é possível perceber o mundo por outras óticas, por outras perspectivas, né? Como é a palavra que foi consagrada aí agora recentemente pelo pensamento do Eduardo Vieira de Castro. Então, o que eu vejo de fundamental no caso brasileiro, e certamente pode ser o caso de uma série de outras nações, é que nós tendo próximas de nós experiências concretas, porque isso não é apenas livresco, né? Há comunidade, por exemplo, há índios no Brasil, e os índios não têm uma cultura ocidental, né? E eles são brasileiros como todos nós, né? São os nossos antepassados, né? Então, nós temos esses grupos no Brasil que possuem experiências, práticas culturais que não são ocidentais e que nos oferecem, que nos permitem ter percepções do mundo que são diferentes. No que eu penso da literatura, é que a literatura ela é uma possibilidade de você ampliar os seus horizontes de observação da condição humana, né? Então, quanto mais diversidade, maior a sua capacidade de compreender o homem, né? Se, por exemplo, como nós conversávamos antes, a gente olha para uma sociedade como a dos tupinambás atlânticos do século XVI, que praticavam canibalismo. E eles são homens, são seres humanos, essa é a premissa. E eles são iguais, moralmente, a qualquer ser humano. Essa é uma premissa, né? Eu, pelo menos, parto dela. É importante dizer porque antigamente não se partia desse pressuposto de que os seres humanos são moralmente equivalentes em todas as culturas. Então, se é possível essa prática que tanto hoje pode nos repugnar, né? Porque nós achamos estranho, isso é completamente alheio à nossa experiência diária, mas que tipo de... Quer dizer, a nossa humanidade permite essa experiência. Então, esse mergulho nesse olhar do outro, a tentativa de entrar no pensamento do outro é que amplia o nosso horizonte e que nos permite perceber melhor a condição humana. Então, nós aqui estamos numa condição, numa situação privilegiada como país, porque nós temos isso à nossa mão. Isso está presente, nós podemos frequentar, nós podemos conviver, são experiências realizáveis, né? E eu acho que, do ponto de vista literário, são experiências que potencializam a nossa capacidade, digamos assim, o nosso repertório literário de motivos, de temas, de assuntos, né? E é por isso que eu acho que é interessante e por isso que isso me interessa do ponto de vista literário também. Agora, certamente, ocidental, por uma questão política, exatamente para que esses grupos chamados de minorias, mas eu nem sei se são minorias, eu acho que são apenas os grupos mais fracos, eles não são majoritários, aliás, eles não deixam de ser majoritários, me parece. A representação desses grupos, ou dessas experiências, elas têm a ver com uma afirmação de que eles existem. Então, do ponto de vista da afirmação do Ocidente, não, nós não podemos nos considerar ocidentais. Nós não somos do Ocidente. Nós somos brasileiros. Nós podemos até estar inseridos dentro da América Latina, né? Mas ocidentais é um termo que ele pressupõe a exclusão. Ele pressupõe a exclusão de uma série de culturas muito diversas entre si, particularmente a dos indígenas, que são muitas, né? Hoje no Brasil nós temos pelo menos umas 200 línguas, então são 200 etnias, né?
Então, elas não são ocidentais. Então, a afirmação de que nós não somos do Ocidente é uma afirmação política de inclusão de todos os grupos que no Brasil, pelo menos em algumas experiências, não comungam com a tradição recebida do Ocidente. E que também não é inferior do ponto de vista qualitativo, apenas é diferente, né? Mas ela não pode ser predominante, ela principalmente não pode suplantar, calar e exterminar as demais. Boa noite a todos. Começar a agradecer o convite do Itaú Cultural para estar aqui. Prazer estar na mesa aqui com esses colegas. Eu acho que vou começar contando uma historinha que eu ouvi de uma amiga nos Estados Unidos, né? Na escola do filho delas, né, fizeram um dia, eles têm lá um dia do multiculturalismo, né, alguma coisa assim. Então, todas as crianças levam para a escola referências, ou seja, vão vestidas levam comidas, levam livros, levam músicas, né, que falem da sua história, da sua procedência, né. Então, quem tinha ascendência mexicana levava comida e roupas e músicas, né, dos indígenas, de latinos, né, os africanos, né, os afro-americanos, né. Então, cada um levava alguma coisa da cultura de onde vem, né. E ela disse que as mães, as brancas, né, as ocidentais norte-americanas, quebraram a cabeça porque os filhos realmente não tinham o que levar. Né? Não tinham essa tradição, não há algo que seja deles exatamente ali. Né? Então, eu acho que esse conceito do que é ocidental, né, eu acho que eles seriam considerados os portadores, os detentores ou os defensores, né, do que seria essa cultura. Né? Eu acho que está na hora da gente começar a questionar realmente o que está ali dentro, né, que seria algo... tipicamente algo de raiz, né? Ou que está incorporado de outras culturas, que são apropriados, né, e colocados num pacote para servir como um modelo de referência que algumas pessoas acham como um modelo ideal de civilização. Eu acho que o mundo está chegando num determinado momento com essas minorias, né, que o Beto fala, né, que, na verdade, não são minorias numéricas, mas, em termos de vulnerabilidade, né, são mais vulneráveis. Né. Então, assim, eu acho que nós, aqui no Brasil, nós temos, como esse caldeirão cultural que a gente sempre chama, né, a gente está numa posição de privilégio, realmente, de repensar esse lugar, né, de repensar o que foi, o que as pessoas que sempre quiseram formar uma ideia de Brasil, uma ideia do que é o povo brasileiro, de uma ideia do que é a nação brasileira, né, realmente o que está incorporado ali, que tentou sempre apagar a contribuição histórica de todos esses povos que realmente são o que forma, são povos que eu não gosto nem de usar a palavra contribuir, né? Eu falo, qual a contribuição dos negros para a cultura brasileira? Eu falo, não é contribuição, né? É base, né? Ou seja, se a gente pensar em termos de comida, de música, de tradições, de culturais, sociais, ou seja, é a base do que forma essa ideia de Brasil que se vende ali fora, né? Negros e indígenas. E quando a gente... E é algo que foi tentado ser apagado aí ao tempo, tentando nos impor esse modelo de cultura ocidental, que hoje eu acho completamente vazio. Eu acho que a gente tem que repensar, tem que questionar, realmente ver o que está ali dentro, né? Do que é que nós estamos falando, né? Estamos falando todos de um mesmo modelo, né? Ou temos ideias diferentes do que é uma cultura ocidental? Né, do que é um modelo de povo ocidental. Eu não poderia concordar mais do que eu já concordo com os dois, né, que eu acho que realmente... Eu nunca havia pensado nessa história assim. Foi até uma surpresa a colocação sua. Porque é isso, a gente vive, né, com um determinado tipo de pensamento e damos aquilo como se fosse uma coisa já imutável. Que, claro, nós fomos educados, pelo menos... Eu, né, de classe média, branca e tudo isso, fui educada na religião católica, em Goiás. Realmente, não sei se havia candomblé e umbanda por lá, eu nunca vi
realmente não fazia parte não fez parte da minha vida ali. Então, e depois, mesmo na universidade, mesmo e tudo isso, a gente sempre, eu sempre havia pensado que uma das nossas formações, assim, da nossa grande formação, seria a formação ocidental. E mesmo agora, tendo todo esse movimento indígena, toda essa literatura indígena, o cinema indígena aparecendo, são acho que 300 e tantas etnias, né, com 200 e tantas línguas, que é uma coisa fenomenal que nós estamos vendo acontecer, e mesmo o movimento negro também, né, com todas as suas colocações, tudo isso vinha acontecendo, mas eu acho que faltava esse toque assim que vocês deram, nesse sentido de que realmente é hora de questionar essa história de que nós somos ocidentais. Porque, inclusive, o processo de mestiçagem que o Brasil sofreu, né, que todos nós, acho que são 2%, dois terços dos brasileiros que têm o DNA com sangue indígena e sangue negro nas veias. Ou seja, nós somos um povo mestiço mesmo. 2/3 dos considerados brancos. Dos considerados Daqueles brancos. que se consideram brancos, 2/3 não são completamente brancos. Não são completamente, são aparentemente brancos. Exato. E disso, a mãe indígena é a mãe negra, né? O sangue ocidental, digamos assim, viria do pai, que é o europeu, o português, o espanhol, o italiano, e depois, bem mais tarde, já vem a migração árabe, né? Mas, enfim, essas coisas, e japonesa, né, também. Japonesa. Essas coisas todas, e agora a coreana. Ou seja, realmente nós somos um cadinho aqui de culturas que é preciso reconhecer isso mesmo, questionar isso, está na hora. Levantar a bandeira, não somos ocidentais. Nesse sentido, no seu romance, Maria José, o Guerra no Coração do Cerrado, mas não só, no Defeito de Cor e no Compêndio Mítico Carioca, é muito importante a questão da pesquisa histórica para a composição das narrativas ficcionais. A pergunta é, como que vocês veem essa relação com a pesquisa histórica? É apenas para aumentar a suspensão da descrença no leitor, ou seja, convencer de que aquela história de fato é verdadeira, ou há por trás disso também uma escolha política de encontrar em algum momento da história do Brasil um enredo, uma narrativa que precisa ser recontada novamente, agora de um outro ponto de vista? Talvez se quiser começar, Ana Maria. No meu caso, a pesquisa e a escrita do Defeito de Cor, né, foi um processo interno meu, né, de busca da minha história e das minhas raízes, né. Eu acho que foi quando eu comecei a questionar, né, eu sou filha de pai branco e de mãe negra, né, e metade ou seja, eu não conhecia a história da metade da minha família, né? História por parte da minha mãe, que eu acho que é uma história que dos negros no Brasil, uma história que nos foi negada, nos foi tentada apagar, realmente para que nós fôssemos encaixados nesse modelo de uma civilização branca ocidental, né? É até interessante, tem uma história que eu acho em 1912, né, o representante brasileiro que ia para essas feiras onde se vendia o país para imigrantes, né, a colocação dele, ou seja, o Brasil disputava imigrantes europeus com a Argentina e com o Chile, né, e eles preferiam ir para a Argentina e para o Chile porque era lugar onde havia menos negros, né. Então, para se vender o Brasil, né, o que os nossos representantes falavam lá fora não, mas a gente realmente gostaria que vocês indo para lá, vocês vão nos ajudar nesse processo de branqueamento da população brasileira e aí branqueamento da história brasileira, né, realmente empurrando a escravidão para debaixo do tapete, né, e nós temos certeza que daqui a 100 anos não haverá mais negros no Brasil, né. Então, ou seja, e essa história nunca foi reescrita, né? Então, apagou-se o que foi a história da escravidão, apagou-se a história do que foram as rebeliões negras, né? Dos livros de história e da nossa narrativa de país, né? E
e a gente fica meio órfão, né, de história, né, de onde eu venho, ou seja, qualquer pessoa aqui falar, tenho ascendência italiana ou portuguesa, que vem de tal região, os negros não sabem, né, porque uma das formas de realmente tentar apagar essa história, tentar apagar de onde você vem, que bagagem cultural que está sendo trazida com você, que história que está sendo trazida com você. Né? Então, eu comecei a me questionar, né, de onde eu venho. Né, ou seja, o que está, eu acho que realmente uma história, ou costumes, ou dados, vão sendo meio que gravados no nosso DNA. Né, e, num determinado momento, esse DNA grita para que você saiba o que está contido ali. Então, escrever o defeito de cor, o processo de pesquisa e o processo de escrita, foi para mim a busca da minha identidade negra, né? Porque eu, por ser misturada, né, e dependendo de onde eu estou, do que eu estou fazendo, do grupo social ou cultural ao qual eu pertenço, geralmente as pessoas diziam, não, mas você não é negra, você é morena, mulata, né, escurinha, clarinha, branquinha, né, dependendo e achando que estão me elogiando. Essa é uma situação bem interessante de viver. E eu considero isso, de certa, como um grande privilégio. Eu acho que eu fui uma pessoa extremamente privilegiada de poder viver até os 29 anos de idade, sem ter que pensar e sem ter que questionar o que é ser negro no Brasil. Né? Porque eu ia de uma maneira que para mim era conveniente, às vezes, né? me jogando ali, fugindo do assunto, para usufruir, sim, de privilégios que só brancos usufruem no Brasil. Né? E no momento em que essa ficha me caiu, eu falei, não, né, eu preciso saber de onde é que vem isso aí, eu preciso me encontrar. Porque você realmente fica num determinado vácuo, né, em que você vai negociando a tua identidade de acordo com os lugares e com as pessoas com quem você está se relacionando. Então, foi um processo, sim, de conhecer história, mas, ao mesmo tempo, foi um processo de me contar, de me descobrir. Né, foi a partir da escrita do defeito de cor, né, de saber realmente o que aconteceu aqui no Brasil, no que aconteceu à escravidão, que eu me descobri e que eu me assumi como mulher negra, né, no Brasil. E eu acho que essas duas coisas, a literatura tendo nascido para mim no mesmo momento, eu era publicitária, eu nunca tinha escrito nada, né, e tendo nascido a literatura e o processo de construção de uma identidade de mulher negra, porque é um processo que está sempre em construção, não é um processo que vem fácil. Né? Eu acho que quando você se descobre negro no Brasil, é um choque, porque o que você faz é uma construção de identidade retroativa. Né? Você sabendo o que significa ser negro num país racista, né, é que você vai ver a tua história de trás para frente, né, e analisar momentos ali em que você foi tratada como negra sem saber. Né, porque a gente tem também esse racismo sutil, né, em que é capaz de se manifestar, né, sem que tenha que ser falado abertamente, né, e que passe de uma maneira em que às vezes você fica, pô, mas será que foi mesmo? Será que foi? Né? E aí você precisa conhecer essas manifestações racistas, né? Como elas acontecem, em que momentos que elas acontecem, de maneira que elas acontecem, para que você saiba reconhecer naquele momento e lutar contra elas. Né? Então, eu acho que essas duas coisas surgiram para mim nesse mesmo momento. Né? Saber-me negra, né? E a literatura e a história dos negros no Brasil, então, para mim, é uma coisa que eu não consigo separar, eu não consigo diferenciar. Né? A minha literatura, com certeza, é política. Né? O meu posicionamento como mulher negra escritora é político, porque eu não saberia fazer de um outro modo. Né? Eu acho que, eu tendo tido o privilégio de ter tido a vida que eu tive, principalmente de me descobrir negra, numa situação que foi de acolhimento, que foi uma situação em que eu já tinha elementos para me defender, né, da ferida causada pelo racismo, que é algo bem diferente do que acontece com a grande maioria dos negros no Brasil, porque geralmente se descobre que é negro no Brasil quando é criança, a partir dos 5, 6 anos, né, na escola, quando você sofre um caso de racismo. Né? E aí a criança fala, olha, mas eu não sou tratada como todas as outras crianças aqui. Né? Tem algo em mim que enxergam, né, e que me colocam numa posição inferior, né, ali.
Ou seja, então é essa situação de exclusão, né? Eu não passei por essa situação, né? E para mim, quando eu me descobri, foi nesse momento de acolhimento, porque logo que o Defeito de Cor foi lançado, eu fui para os Estados Unidos, né? E ser negro lá é muito diferente de ser negro no Brasil, né? É uma situação de acolhimento, né? Em que você se sente fazendo parte de uma comunidade altamente consciente, né, sabedora da sua história, unida pelos direitos que eles têm que lutar, que foi coisa que muito difícil da gente conseguir fazer aqui no Brasil. Se você for estudar a história dos movimentos negros, né, todo o processo, esse processo de apagamento de identidade, o processo de ditadura, né, e lá eu fui realmente acolhida, né, foi lá que caiu a ficha, né, eu sou negra e sou tratada como irmão ou irmão, né, chamam de irmão ou irmão. Então, são coisas que eu não consigo diferenciar. Tá? Eu acho que vão estar sempre marcadas no meu trabalho. Racismo é meu tema, né? Como vários escritores escolhem escrever, o tema é o mar, o tema o meu é racismo, né? Porque é algo que me toca, é algo que me interessa saber, e é algo que eu acho que a gente precisa estabelecer na sociedade brasileira, com um diálogo honesto e de uma forma natural. Sem que as pessoas se sintam agredidas quando a gente fala que o Brasil é um país racista, que as instituições, o governo brasileiro são racistas, né? E que a gente precisa começar a conversar sobre isso, assumir, né, essa nossa falta de história, né, e tratar o tema de uma maneira natural. Então, eu acho que eu fugi da pergunta, mas... Sim, mas eu acho que é isso. A gente volta também, eu queria depois explorar um pouco mais também essa relação com a pesquisa histórica e também com o seu próximo livro. Né? Talvez a gente possa até abrir esse paralelo, depois a gente volta a falar sobre isso, porque o seu próximo livro se passa em 2064. E é uma ficção científica, acho que distópica, imagino. Sim. De um mundo distópico. Escrever os enredos ficcionais, né, partindo dessa discussão, de histórias atuais, né? Quer dizer, você está vindo de uma história do século XVIII e indo para uma história avançada no século XXI. E como fica as histórias contemporâneas, a narração das histórias contemporâneas e a invenção, né, a criação ficcional das histórias contemporâneas? Eu acho que aí a gente tem que eliminar a ideia de tempo cronológico como a gente trata na civilização ocidental, né? Ou seja, a escravidão não acabou, né? Se a gente for pensar em termos, ou seja, os elementos que levaram à escravidão negra, né, e que havia ali, não acabaram, né? Independente, e a gente está falando aí de séculos de diferença, se a gente for pensar em termos cronológicos, né? Mas um tempo que de verdade não passou, né? Então, para mim foi uma diferença escrever um romance histórico para escrever um romance de ficção científica, né, que se passa num tempo futuro. A única diferença foi que eu tive uma liberdade para inventar coisas, né, que eu não podia fazer colocando na boca de um personagem numa história que estava se passando no século XIX, né? Mas o tema continua sendo o racismo, né? E as histórias são extremamente parecidas. Quando você vai ver algumas coisas que acontecem na sociedade brasileira hoje, né, e que aconteciam antes, é idêntico, né? Ou seja, tá uma roupagem diferente, né? Mas são as mesmas histórias que continuam se repetindo enquanto a gente não tiver coragem de enfrentar, né? Tem uma frase do Milor que eu acho ótima, ele fala: o Brasil tem um grande passado pela frente, né? E nós temos esse grande passado pela frente, vamos tentar entender o que nós somos para a gente poder projetar o que a gente vai querer ser, né? E eu acho que nesse momento, a gente vai ter que chamar outras vozes para essa conversa, né? Vai ter que incluir outras pessoas, outras questões, né? Porque quem está aí no poder desde sempre são 5 anos de falência, né? Já provaram que não conseguem, né, fazer um país que seja inclusivo, que realmente tenha um futuro e não só um passado. Então, acho que não estou pensando realmente em termos cronológicos. São histórias que são separadas por 2 séculos, mas que no seu intuito, na sua base, na sua raiz, estão ali os mesmos problemas. Então, eu não vejo essa passagem de tempo. Eu acho que uma ótima deixa para a gente falar sobre
Essa mesma questão, Alberto, da história. e pegando como referência o Primeira História do Mundo, não sei se todo mundo sabe, mas é um romance policial que procura investigar um crime acontecido no Rio de Janeiro em 1567. 67. Mas narrado por um narrador em primeira pessoa hoje, né, que tem os recursos e os conhecimentos de hoje. Ele faz esse romance, A Primeira História do Mundo, ele é parte de um projeto que começou em 99, né, com um livro chamado Trono da Rainha Ginga. Desculpe. E era um projeto de 5 romances policiais, um para cada século da história do Rio de Janeiro. A ideia, na verdade, né, como eu sou apaixonado por mitologia e, de certa maneira, todos os meus livros, tudo que eu escrevi, parte sempre de um problema mitológico, de uma questão que essas diversas mitologias com que eu me relaciono me suscita. Então, eu pensei em fazer justamente um compêndio mítico, mitológico, da cidade do Rio de Janeiro, porque é o lugar onde eu nasci e vivo até hoje, né? A ideia de país é uma coisa um tanto abstrata, eu não vivo no Brasil, né? Eu vivo no Rio de Janeiro, né? Não vivo nem no estado do Rio de Janeiro, vivo na cidade do Rio de Janeiro. A gente vive no nosso lugar, né? Exatamente naquele ambiente. Então, para se fazer se abordar a história da cidade miticamente, você tem que voltar aos séculos, né? Então, quer dizer, a opção pela história era relativamente óbvia se eu quisesse compor um painel, né, de todas as mitologias, de todos os mitos de que o Rio de Janeiro se alimenta ou se retroalimenta, ou que se diz a respeito dele, ou que é o discurso do carioca sobre si mesmo, né? Mas que no fundo não deixa de ser também uma história do mundo, por isso até é a primeira história do mundo, que é a primeira história de um crime acontecido no Rio de Janeiro. Então a escolha histórica, ela era natural, né? Foi pensada, evidentemente, mas era quase que compulsória ter que fazer a opção histórica. E é claro, na perspectiva do que a gente está abordando, de todas as perspectivas culturais, de todas as etnias que participaram do processo histórico de formação do Brasil, e particularmente do Rio de Janeiro, que é um espelho, um microcosmos da história do país, com pequenas peculiaridades, mas basicamente a nossa história não é muito diferente, né? Ela oferece, então, quer dizer, o programa histórico oferece essa diversidade. Então, na primeira história do mundo, a ênfase recai sobre os tupis, os tamoios e temiminós, né, os tupinambás do Rio de Janeiro, que eram a maioria. O romance policial também se justifica porque o Rio de Janeiro é uma cidade muito violenta, é tradicionalmente assim, sempre foi uma cidade criada na guerra, durante uma guerra, por causa dessa guerra, e guerra que não acabou. Uma guerra genocida, né? E que não terminou, e que continua até os dias de hoje. E a gente vivencia isso diariamente, nas ruas da cidade, de vez em quando o trânsito para, ou a gente sabe que está tendo um tiroteio ali, está tendo uma chacina em outro lugar. Então é uma experiência cotidiana. Os outros séculos, o Trono da Rainha Ginga, a ênfase já são os escravos africanos, basicamente os bantus, né, que eram predominantes na cidade nessa época, no século XVII. O século XVIII é um romance que eu ainda não escrevi, vai ser o último dessa série. Do século XIX sai ano que vem. Também a ênfase, então, também há muitos escravos aí de diversas etnias. Então já temos os Minas, já temos os Moçambiques, temos os Angolas, Congos misturados ali. Eu fiz uma coisa que eu acho que era importante, que eu não sentia na maioria dos romances brasileiros, não é o caso do seu, evidentemente, né, da Ana, que era justamente distinguir as etnias, né, dar uma identidade a esses escravos, dar um nome, uma origem, uma história e características diferentes, né, de personalidade diferente. Mas o centro é a capoeira do Rio de Janeiro, que foi dominante no século XIX, né? Era o grande problema policial da cidade, eram os capoeiras. Existem 2 livros até muito importantes que foram escritos sobre o assunto, foi a minha base historiográfica. E o confronto, evidentemente, com a sociedade dos senhores. Então tem
um conflito que acontece nesses dois planos. E o romance do século XX já era uma cidade, né, ainda totalmente mestiça, né, mas já na Primeira República, então já se afrancesando, já é um Rio diferente, já se ocidentalizando, né, nesse processo que a Ana já referiu, que é esse processo, uma estratégia do Estado brasileiro do branqueamento. Muitos autores, inclusive o polêmico Monteiro Lobato, né, que assegurava, né, que depois de 100 anos não haveria mais negros no Brasil, porque a importação dos trabalhadores europeus ela iria exterminar, né, pela miscigenação, pelo menos, a cor dos brasileiros, né. Essa estratégia do branqueamento, ela foi parcialmente bem sucedida. Ela não atingiu a população toda, ela não conseguiu branquear a população do ponto de vista fenotípico, mas ela produziu ideologicamente efeitos profundos e ela particularmente produziu um efeito de branqueamento em relação aos indígenas, porque é naquilo que nós estávamos falando dos 2/3 da população branca que tem ou origem africana ou indígena, enquanto que o fenótipo da ascendência negra é visível, o dos índios, depois de alguns séculos, de várias gerações, ele desaparece mais rapidamente, até pela questão da proximidade genética mesmo, né, que existe. Você fez um exame de DNA, não fez? Da sua família? Eu fiz lá em 2000, lá no início desse negócio, lá na Universidade de Minas Gerais, no laboratório Gene do Sérgio Danilo Pena. E eu estava entusiasmadíssimo para descobrir uma origem africana, e não foi a que eu descobri uma origem indígena, né? Por toda a minha questão de história e tal, de afetiva e religiosa e tal. Então eu estava doido para achar uma origem na África, mas não foi essa que eu encontrei. Mas não fiquei infeliz, não, pelo contrário, porque eu também já nessa época eu já estudava línguas indígenas, né? Era um projeto que eu tinha num doutorado que eu não concluí, em linguística. Então já tinha também interesse pelas culturas indígenas brasileiras. Isso foi uma descoberta interessantíssima para mim, porque a escritura desse livro, A Primeira História do Mundo, é um processo um pouco inverso ao seu, porque eu, por exemplo, eu preciso dizer isso e praticamente levar esse diploma lá do exame de DNA para convencer as pessoas de que eu tenho ascendência indígena, porque ninguém acredita. Então, se eu posso querer reivindicar uma ancestralidade ou um pertencimento a um tipo de cultura, mas as pessoas não respeitam isso, porque acham que eu estou fazendo uma brincadeira, né? Porque eu estou completamente branqueado, né? Então o processo, né, dessa estratégia, ele foi parcialmente bem sucedido. Aconteceu realmente em alguns casos, e porque houve, né? E quem conhece as populações, quem conviveu com as populações de baixa renda, sabe que existia uma regra nas famílias que, preferencialmente, uma mulher mais escura casa com um homem mais branco, para ir limpando, aperfeiçoando a raça. Era como se diz, né? Eu cansei de escutar isso no morro, né? Que vai limpar, vai melhorar, né? E isso é o legado ideológico da política. O branco casa com uma mulher, mas nunca a mulher mais branca casa com um homem mais escuro, porque aí essa mulher já é uma pervertida, né? Se fizer isso. Então já entra numa outra conotação. Então esse é o processo, esse é que ideologicamente foi toda a condução no século XX. Teve uma vez que eu estive, só o último caso para depois deixar a Maria José falar, mas que é uma curiosidade interessante, eu tive numa prévia do Brasil, um negócio lá de Frankfurt, né? Que o Brasil foi homenageado na Feira de Frankfurt, e foi no ano antes, nós tivemos lá, era uma delegação de 9 escritores. Então quem estava lá? Alberto Mussa, né? Milton Atum, Michel Laub, o Luiz Rufato, que estava há pouco aqui, não sei se está aqui no auditório, o Cristóvão Teza, a Marina Colassante, o João Paulo Cuenca. E aí tinham mais 2, o Roger Melo e a Andréa Del Fuego, que é um pseudônimo, sendo um pseudônimo, eu não sei exatamente qual é o sobrenome dela. Mas, se vocês verem, são de 9 autores, considerando que 2 apenas têm um sobrenome que pode remontar ao Brasil do século XIX. Todos os outros são
representantes dessa onda migratória do início do século XX, dessa importação de trabalhadores, ou árabes, ou do mundo árabe, ou da Europa Ocidental, particularmente. Então, isso é interessante porque se a gente confrontar, de brincadeira, a lista lá dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, dos escritores, então você tem vários mestiços, né? Machado de Assis, Gonçalves Dias, José de Alencar, né? Um monte de gente que se identificava, Castro Alves, né, que tinha identificação ideológica com esses povos, pelo menos uma grande parte deles. E a partir do momento do século XX, você tem, se olharmos a lista da ABL de hoje, você vai ver que 40% tem sobrenomes que também são originários desse último movimento. Então, esse movimento de trabalhadores que chegou ao Brasil no início do século XX ascendeu muito rapidamente as classes de renda mais alta e porque tiveram mais acesso à educação. Então, não existe dado mais comprobatório da política de discriminação racial no Brasil, porque ela atingiu a educação e, como se observa, os escritores, que são normalmente as pessoas que vão estudar para poder escrever, eles vão se separar e se percebe nitidamente que houve a formação de um privilégio nítido em relação a esses imigrantes, inclusive os meus antepassados árabes, né? Por parte de pai, eu tenho essa origem libanesa. Então, assim, isso é a prova, né? A comprovação. E essa brincadeira da Feira de Frankfurt foi mais ou menos isso. Você vê uma lista de brasileiros, mas todos os nomes, né, não são de origem brasileira, não têm origem portuguesa. Né? Maria José, no seu livro A Guerra no Coração do Cerrado, a história é de uma personagem, mulher, uma índia, e ela se torna protagonista, né, dessa história desde a infância até a vida dela. E também é uma pesquisa histórica, né? Aproveitando essa pergunta, como que para você essa relação com essa história? Eu vou responder a essa questão da Guerra no Coração do Cerrado, mas antes eu quero responder sobre, eu quero colocar a mãe da mãe de sua mãe e suas filhas, porque eu geralmente, porque também é uma pesquisa histórica, até muito maior do que a Guerra no Coração do Cerrado, porque é um romance que nasceu, porque eu passo a me interessar por um tema a partir de algum interesse contemporâneo, sabe? Realmente não sou de ir para a história por ela só, não. Mas a partir do problema que eu vou tratar, e no caso da mãe, foi justamente essa pesquisa de Minas Gerais que me despertou um interesse muito grande para contar essa história da miscigenação, né, brasileira. E embora eu seja branquinha, como eu sou, eu tenho irmãos bem morenos, e eu acho que realmente a minha família, com certeza, e aliás, isso é falado na família, tem também antecedentes indígenas. Então, eu sou bem uma mistura brasileira, né? Negro, índio, não preciso fazer o exame da DNA para saber. E me interessei muito por essa questão. E por aí eu fui atrás, minha ideia era fazer, então, a partir do momento inicial, vamos dizer, da formação do Brasil, que seria quando os portugueses chegaram aqui, né? Na nossa história oficial, contar como é que foi se dando esse processo até o ano 2002, quando eu lancei o romance. Então, eu conto esse processo da mestiçagem a partir das mulheres. E a linhagem, então, dessa primeira indiazinha tupiniquim, que tem um filho com um marujo português, e chega até os dias de hoje. Eu recorri à pesquisa, então, para responder um problema atual. No caso da Damiana da Cunha, também, que é a protagonista de Guerra no Coração do Cerrado, que é uma indígena, e é considerada uma heroína goiana, porque ela foi criada por um governador goiano, como ela foi afilhada dele, e a partir assim, da idade de 3, 4 anos, ela foi criada por ele. E ela tinha, então, ela viveu ali em Goiás Velho, que era a capital do estado de Goiás, naquele momento, ela viveu essa dupla condição de estar sendo criada como branca,
mas ser indígena e viver ao lado também do povo, da etnia dela, que é a etnia Panará. Só que chegou no momento da vida adulta que ela começou a ser utilizada pelo governo de Goiás, naquele momento, pela colonização de Goiás, para trazer o povo dela para participar do que eles faziam naquele momento, que era, eles colocavam, tipo um acampamento, colocavam os índios ali, e como se fosse civilizá-los, né? A partir daí, coisa que nós sabemos que só serviu para exterminá-los. E a Damiana, ela viveu esse processo todo, mas continuava indo buscar, porque ela saía para o sertão, ela se despia ali das roupas de branco, se pintava toda como índia e ia para o sertão convencer os parentes a irem para esse aquartelamento lá nas imediações da cidade de Goiás. E eu pensei, poxa, como é que essa pessoa, essa mulher, como é que ela viu essa condição dela dupla, né? Como é que ela viveu isso? E eu falei, possível ela ter sido assim tão branca, né? Ter conseguido realmente transformar uma indígena que vivia também com seu povo e era aceita por eles como uma liderança, porque ela tinha ela não só era filha do líder da tribo dela, mas também do grupo étnico dela, mas também ela por si mesma, ela teve uma liderança muito grande, tanto que foi capaz de convencer os arredios todos, né, a virem para serem civilizados. E eu quis saber o que passava pela cabeça de uma pessoa assim. Então, eu fiz uma pesquisa também, já não tão grande como foi a da mãe, porque havia pouco material sobre ela. Então, isso até me deu assim, uma possibilidade grande de ficcionalizar, né? Ficcionalizei bastante essa história dela. Mas dei também um outro final a ela. Ela já não era mais heroína. Agora ela virou realmente, ela viveu essa ambiguidade toda. E recorri à pesquisa, então, para responder a essa questão inicial de como é que se dava isso na cabeça de uma pessoa, essa contradição entre duas culturas que ela viveu assim, de modo tão fundamental. Quer dizer, a gente está discutindo aqui, em outras palavras, a nossa necessidade de olhar para o passado, né, e entender a maneira de escrever, né, hoje, no tempo presente. Mas eu estou o tempo inteiro pensando aqui que passou, né, nas falas de todo mundo um certo discurso de legitimidade para tratar dos assuntos, né, dos textos que são escritos por vocês. E eu pensei num debate que está sendo colocado agora, principalmente nos Estados Unidos, mas também em alguns outros lugares, acho que no Brasil nem tanto, mas acho que tem a ver aqui com a gente, sobre a ideia de apropriação cultural. Ou seja, de escritores que não pertencem a determinadas culturas, de ter ou não liberdade de criar personagens dessas culturas. Ou seja, um escritor que não seja negro ou que não tenha ascendência negra, um escritor que não seja indígena ou que não tenha ascendência indígena, poder criar personagens ou enredos que se passam dentro dessa narrativa, dentro dessa chave. Não é, evidentemente, o nosso caso aqui, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso com relação ao que vocês veem na literatura brasileira contemporânea como um todo. E essa correlação de forças, né, enfim, que a gente está lidando aqui. Pensando um pouco daquilo que a Maria José falou no começo, daquele texto da luta de classes, e se a gente hoje está deslocando um pouco essa ideia de luta de classes para uma questão, mais de uma disputa de identidade, né, cultural e de identidade pessoal, de minorias, identidades minoritárias, mais do que de classes, né, de produção. Não sei se você quer começar, Ana Maria. Eu acho que a gente tem que diferenciar duas coisas, né? Eu acho que primeiro o trabalho ficcional, né, e o discurso. Eu acho que são duas coisas que pelo menos eu coloco de maneira diferente, né? Na ficção, primeiro, o personagem negro na ficção brasileira nunca foi de grande interesse de quem faz literatura no Brasil, né? Não só quando, ou seja, primeiro a literatura era considerada uma coisa de elite, de brancos, né? Negro era sim proibido de estudar no Brasil, né? O escravo, você tem lei
em que dizia que ele era proibido de estudar. Então, ou seja, esse capital cultural, né, ele foi, como eu digo, reservado, né, para a elite branca. Né. Até hoje a gente tem que lutar para que a nossa literatura, ou seja, quando se fala em literatura negra ou literatura produzida por negros no Brasil, uma ideia que se vem é que é algo que vem sendo construído separadamente, né, da literatura brasileira ou da literatura universal, que se seja. Então, eu acho que são duas, ou seja, e o personagem negro no Brasil, ele nunca interessou a elite que escreve, né, a elite dos escritores, né? Tanto que tem aquele projeto super interessante da professora Regina Del Castanho, da UNB, que ela pesquisou os romances lançados durante 10 anos nas 5 maiores editoras brasileiras, né? E o personagem negro, ele não existe ali, né? Quando ele entra nesses romances produzidos. Primeiro, o perfil do escritor brasileiro é branco, dos grandes centros urbanos, principalmente Rio, São Paulo, homem, né? Que fala sobre o seu próprio universo. Então, o personagem negro ali, ele não tem complexidade nenhuma, né? É o porteiro, é o bandido, é a prostituta, é a lavadeira, é a empregada, né? Ou seja, o perfil psicológico deste personagem nunca interessou a literatura brasileira. Né? Então, eu acho que, eu não digo nem que eu me coloco num lugar de legitimidade, eu acho que não ninguém me passou procuração para falar por eles, né? Mas de algo que me interessa, ou seja, eu tento construir personagens negros com um perfil psicológico, né? Com uma profundidade psicológica que eu sei que tem e que nunca interessou a outros escritores construírem. Porque o tema me interessa, porque eu vivencio, porque eu converso, porque eu pesquiso, porque é um mundo que está próximo de mim. Né? Ou seja, não vejo legitimidade pela minha cor, mas pela minha experiência e pelo meu interesse em traçar personagens negros com um perfil psicológico minimamente interessantes, né? que você vê ali que serem tratados como pessoas e não como empregados, ou como bandidos, ou como vagabundos, ou como prostitutas, que é como aparece majoritariamente na literatura brasileira. Tem exceções, é óbvio, mas é assim, né? Ou seja, essa pesquisa da professora Regina, por exemplo, deu que existem mais personagens estrangeiros na literatura contemporânea brasileira do que negros. Ou seja, quem está produzindo literatura no Brasil hoje convive mais com estrangeiros do que com negros. Né? Porque o negro ainda é aquela população invisível. Né? É quem você passa e não dá bom dia, não dá boa tarde, né? Porque você está acostumado com o processo de hierarquia. Né? Então, o que eu tento fazer com a minha literatura é tratar como igual. Né? É dar a profundidade a um personagem negro, a mesma profundidade que eu dou com um personagem branco. Né? Então, na ficção, eu acho que não vejo o menor problema em ser negra e escrever sobre personagens brancos, como eu não vejo o menor problema em ser branco e escrever sobre um personagem negro, desde que assuma a própria experiência, né? Assuma o lugar de onde está falando. Né? Que aí eu acho que a gente vai pensar no discurso. Né? Também eu acho que não vejo o menor problema ou seja, não vejo menor, ou seja, o que na verdade nem é problema, eu acho que seria uma grande solução para o racismo brasileiro, né, se nós tivéssemos mais brancos falando pela causa, lutando pela causa, brigando junto. Né, porque não é um problema do negro, é um problema da sociedade, e a sociedade é essa sociedade diversa. Né, mas que fale do lugar de onde fala. Né, até um curso que eu dei aqui mesmo no Itaú Cultural, que se chama 6 Temas à Procura de Autoria, que é onde eu falo 6 temas relacionados ao racismo, né, para artistas de qualquer área que queiram trabalhar esses temas nos seus trabalhos, seja literatura, pintura, escultura, televisão, cinema, teatro, né, porque eu acho que é algo que precisa se pensar ainda. Né. E uma pergunta que surgiu de um aluno branco foi muito interessante. Eu, como branco, o que eu posso fazer? Né? Sobre o que eu posso falar? Né? Porque realmente eu tenho medo de ser acusado de me apropriar de uma cultura, me apropriar de coisas que não me pertencem. Né? E a resposta muito interessante, muito inteligente, que é a que eu uso hoje, foi dada por uma cineasta negra chamada Viviane Ferreira. Né? Ela falou, fale como branco. Né? Não vai comprar lá a bata africana, com estampa africana, made in China, né? Fazer dreadlock, bater no peito e falar eu sou negão, porque não é. Né? A pessoa não tem a experiência de negão.
né? Eu acho que maravilhoso, ela pode muito bem falar do lugar de branco dela, né? Ela pode muito bem usar o dreadlock, usar a bata, falar do que ela quiser, mas a partir da experiência dela de branca, né? Usando, falando, usando elementos ou experimentando ou tirando conclusões, né? De uma cultura que ela realmente conheça e respeita. Né? Então, ou seja, eu não vejo o menor problema em que se trate de assuntos, mas que se fale, que se posicione exatamente do lugar de onde você vem, da tua experiência, de como a sociedade vê você, né? Principalmente pensando desse lugar em que o racismo brasileiro ele é de marca, né? E não ou seja, ele é de fenótipo, né? E não, ou seja, então muitas vezes citando esse trabalho do Sérgio Pena lá em Minas Gerais, né? As pessoas falam, mas no Brasil é todo misturado, né? Tanto que você vê que o neguinho da Beija-Flor tem 70% de DNA europeu, né? Tem, mas a polícia não pergunta para ele se ele tem 70% de DNA europeu na hora de dar a batida, né? A polícia sabe. Porque não interessa, né? Ninguém vai pedir a porcentagem de DNA branco, negro, ou indígena ou africano, né? Na hora de uma situação de exclusão, né? Então é de marca. Eu acho que coloque-se no teu lugar, né? Eu sou branco, né? Assuma os privilégios que você tem por ser branco numa sociedade onde o branco é favorecido. E uma das coisas mais difíceis de lidar com isso, né, é porque nem o branco consciente, né, os brancos eu chamo de aliados, né, tem o poder de abrir mão desse privilégio. Né? Quem é branco no Brasil, sozinho, não tem condições de abrir mão do privilégio de ser tratado melhor num lugar. Quando ele entra, né? Uma das provas disso, né, é que uma professora da USP, que tem um trabalho bem interessante sobre racismo, sobre branquitude, né, que é um tema que a gente precisa começar a falar também, porque não existe negritude sem ser branquitude, né? Uma só existe em função da outra, né? O negro ou o indígena só foi estabelecido a partir do momento que se criou o conceito do que significa ser branco, né? E o branco ocupou esse lugar de privilégio, onde ele vai redistribuindo de uma maneira que ele considera inferior essas outras etnias em volta dele, né? E ela pesquisou, ela perguntando para um mendigo branco, né? Ela falou, mesmo sendo mendigo, né, você acha que você tem privilégio? Né? E a resposta dele é ótima, ele fala, sim, eu posso entrar no shopping para cagar e meu amigo mendigo negro não pode. Então, ou seja, sim, né, podemos falar sobre o que quiser, usar a roupa que quiser, o turbante que quiser, o cabelo que quiser, né, mas não bata no peito e fala eu sou negão ou eu sou índio, porque não é. Né? Então, eu acho que, inclusive, está aí, né, essa questão. O dia que o branco tira o dreadlock e tira a bata, né, ele vai ser branco. Ele vai continuar tendo os privilégios que ele teve. Né? E o negro, mesmo tirando o dreadlock e a bata, não. Ele vai continuar sendo negro, né? E vai continuar sofrendo o racismo que ele sofre. Né? Então, fale do teu lugar. Né? Quer ser aliado? Precisamos todos, eu acho que todo mundo que luta aí nessas ditas minorias precisa de aliados, precisamos de todo mundo, né? Mas que cada um não tente assumir a dor ou o papel do outro. Né? Eu acho que seria essa uma grande contribuição que todos nós poderíamos fazer. Como eu penso aí numa forma de cruzamento, né? E é a postura que eu tento ter para mim, né? Quando eu estou falando de movimento LGBT, por exemplo, né? Quando eu estou falando, ou seja, eu não sou gay, né? Eu sou hétero, mas e eu quero contribuir. Como é que eu posso contribuir? Ouvindo quem é que sofre esse preconceito e não tentando falar por ele, mas juntar minha voz a ele, né? Me colocar a serviço dele, né? Do que ele acha que é necessário. Eu acho que é por aí. Ouvindo, né? E sabendo dos próprios privilégios de não pertencer ao grupo que está sendo ali sofrendo determinado preconceito. Ótimo, Marisa, eu queria passar a palavra para você falar sobre isso também, mas aproveitando a tua fala inicial sobre a questão também da luta de classe e dessa correlação de forças isso na história do Brasil e esse lugar de narração hoje, de fala hoje, dentro dessa perspectiva. Em relação à literatura? Isso. Eu acho que a literatura é um território livre, né?
eu acho que aí você faz o que você quer fazer. Só que, como eu tentei dizer no começo, à medida que você está sempre num lugar, você está na posição, você tem o seu lugar, você não adianta, você não consegue falar de uma outra posição, a não ser a sua. Porque é a maneira como você vê a sociedade, é a maneira como você vê os problemas, como você respeita ou não o outro, é a partir do lugar que você está, das coisas que você acredita. Então, eu acho que essa liberdade da literatura ela tem que ser ampla. Se de repente eu quiser falar sobre qualquer coisa, eu posso falar perfeitamente. Agora, eu tenho que realmente ir lá, pesquisar, entender um pouco, tentar entender, né, o que eu vou falar, tentar entender aquele assunto. O que eu acho que não pode acontecer, e que muitas vezes a gente vê acontecendo, não só para falar do negro, mas para falar do índio, para falar de qualquer coisa, são pessoas que não se deram o trabalho de tentar primeiro entender aquele assunto sobre o qual vai falar. Passando para o Alberto, Porque você está falando da luta de classes, você quer um pouco explicar sobre isso? Como isso... Estou tentando aproveitar nessa discussão, eu acho que já está nas falas que a gente está dizendo aqui, e o tema da mesa, enfim, primeiro, se a literatura brasileira contemporânea, se ela revela esse mal-estar da sociedade que a gente está apontando, em parte revela, é isso que a gente está colocando, em uma boa parte não, talvez na maioria, né, dela não, e como as desigualdades sociais, né, aparecem ou se perpetuam, se legitimam nessa produção literária, né? Eu acho que é isso, a ausência, ou a ausência do personagem, ou quando esse personagem aparece, ele é uma caricatura ou é um estereótipo, né? Acho que isso está diretamente relacionado com o texto que você leu no começo, é isso que eu estava querendo provocar. E aí, passando um pouco a bola para o Alberto, eu lembrei, enfim, uma frase que inclusive você, se não me engano, cita no Primeiro Homem do Mundo, que é uma frase do Eduardo Vieira de Castro, que no Brasil todo mundo é índio, exceto quem não é. Exceto quem não é. No Brasil todo mundo é índio, exceto quem não é. E aí, aproveitando para essa discussão, enfim, de qual é a apropriação cultural, enfim. Não, no caso, a frase dele, basicamente, é por isso, porque ele se utilizou de um conceito da linguística, que é o elemento marcado, né? Para dar um exemplo, que até é um caso também recente de polêmica a respeito da questão da palavra presidenta e presidente, em português, em outras línguas do Ocidente, e curiosamente são poucas línguas do mundo que têm essas características, você tem, quando né, nós vamos falar para um auditório, isso no português convencional, você vai para um auditório em que existe um único homem, podem ter 50 mulheres, mas tem um homem só, você se refere todos, né? Se só houver mulheres, então são todas, porque a mulher é o elemento marcado. Quando você tem um grupo indistinto, você usa o neutro, que é o masculino, no caso do português. Até a questão do latim tinha uma pequena diferença, mas no português herdou isso, né? Então ele usou para a questão racial a mesma coisa do elemento marcado. Quer dizer, como, né, segundo, né, a gente já conversou aqui, isso já foi abordado, a Ana falou, Maria José também, quer dizer, como o elemento predominante que se pressupõe o neutro é o branco, né? Então, quando você tem que dizer o índio ou o negro. Nos romances brasileiros, por exemplo, a gente pode observar isso, é muito nítido. Isso em grandes escritores, né? Não vou nem mencionar nomes, mas você pode pegar dos maiores, aqueles que nós veneramos, consideramos gênios e tal. Ele pode começar uma história dizendo que o fulano de tal, ele chegou no escritório dele, ele cumprimentou o porteiro, ele subiu, falou com a secretária, aí depois veio a secretária Dona Maria, depois veio o contínuo, o seu José, o preto José, aí ele diz que o contínuo era preto, o negro. E aí daqui a pouco esse José contínuo, ele deixa até de ter nome, ele fica só o preto. Então mandou o preto comprar um cigarro e papapá. E aí então você vê que na literatura brasileira, praticamente toda, mesmo em grandes autores, o elemento negro
como o índio também, ele é marcado. Por quê? Porque desde o início do século o projeto era acabar com os negros no Brasil, os índios do Brasil. Então você iria escrever para uma população branca. Então, quando o personagem não é identificado pela cor, qual é a cor dele? Ele é branco. Né? Quando ele é negro, ele tem que dizer que é negro, porque ele é uma exceção. Né? Quando é índio, tem que dizer que é índio, porque é uma exceção. Mas quando você não define a cor, ele é branco. E você vê pela estrutura de todos os romances, pela categoria social, pelas questões todas, porque realmente essa regra ela é absoluta, não tem diferença. Né? E isso até em romances contemporâneos, eu tenho percebido isso. Isso é uma coisa que é terrível. Então tem uma história que aconteceu comigo que é muito interessante, que eu não sei o que pensar dela. Não sei o que pensar. Então, como eu tinha falado, eu escrevi um livro chamado O Trono da Rainha Ginga, a maior parte de todos os protagonistas é uma história de uma irmandade secreta de escravos que luta dentro da sociedade colonial. E aí teve um curso de literatura negra dado na Universidade de Stanford, isso em, sei lá, 1900 ou 2000, alguma coisa, início dos anos 2000, e era um curso de literatura negra brasileira. Então tinha Luiz Gama, Lima Barreto, Machado de Assis, todos os escritores negros do Brasil, até o Cuti, mais ou menos. E, no finalzinho da lista, O Trono da Rainha Ginga, do Alberto Mussa. Quando eu descobri, um primo meu, que não sei por que descobriu esse negócio, ele que me mandou um e-mail, você sabia que o seu livro está lá num curso de pós-graduação na Universidade de Stanford, uma professora chamada Lúcia Sá, uma professora brasileira, né? Então, eu achei aquilo maravilhoso, fiquei super feliz. Para mim foi o maior prêmio que esse livro meu recebeu, foi esse, de ter estado nesse curso de literatura negra. E tá, muito bem. Passaram-se os anos, teve uma pesquisa, uma reportagem do Globo, a respeito de questão de raça na literatura brasileira, e me pediram, a repórter me pediu para contar um caso curioso, eu contei esse. E ela então foi procurar a professora. E ela disse, não, a partir do momento que eu soube que ele era branco, porque no Trono da Rainha Ginga, a primeira edição, não tem fotografia. Então, quando eu soube que ele era branco, eu tirei o livro do curso. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, para ela ter colocado num primeiro momento o livro dentro de uma linhagem de escritores negros, alguma coisa nesse livro tem que ter. Porque ela não poderia, ainda mais com um nome desse, não sei o que se passou na cabeça dela, que ela achou que eu fosse realmente um escritor negro. Né? Então, alguma coisa no livro tem que, de certa maneira, permitiu que, além do título, além do tema, ela pudesse ser. E eu acho que talvez seja isso. Né? No caso dos escravos, é uma coisa tão... É óbvio que se você está falando de escravos num romance histórico brasileiro, é óbvio que os escravos são africanos, são negros. Mas... Os escravos são os protagonistas, eles pensam, eles são diferentes uns dos outros, cada um tem sentimentos, tem uma que gosta de um e não gosta do outro, e tem uma que sente assédio de um e não sente do outro. Então, os personagens, eles são diferentes. Né? Talvez tenha sido isso, né? O fato dessa caracterização como personagem, uma tentativa, que eu não sei se eu atingi, de dar alguma complexidade e uma identidade a cada personagem. Né? Um nome, uma história particular, né? Algum tipo de sentimento, de postura, de consciência, que seja diferente do outro. E não apenas qualificar ele pela ocupação ou pela categorização social, como o contínuo, o porteiro, o bandido, o traficante. Então eu acho que talvez tenha sido isso. Mas é uma história muito engraçada. E depois, eu não sei se ela ficou zangada, não sei se ela se aborreceu com isso, porque teria sido um erro, né, do curso, dar um curso de literatura negra com um escritor aparentemente branco, pelo menos, né? Então, esse caso aí, eu não sei exatamente o que pensar disso, mas é uma história curiosa que, de certa maneira, bota em xeque essa questão do chamado lugar de fala ou da representatividade de falar. Se isso for considerado impossível, eu tenho que parar de escrever, porque eu tenho muitos personagens assim, então não sei. Mas fica assim o caso para a gente depois. Eu acho que até aquela coisa, né? Ou seja, eu como mulher escrever um personagem negro, né? Ou como narrador negro, você como homem, mulher, ou seja, eu não vejo problema aí, né? Pois é, mas porque realmente às vezes pode ser difícil, né? Agora, eu acho, tem toda uma política dessa coisa lá nos Estados Unidos que é diferente daqui, né? Talvez o curso realmente era só para ser montado com escritores negros, né? Não, provavelmente. Exatamente, eu acho que é um grande elogio, né? Ou seja, ela
te colocar eu ali, me senti assim, né, no meio, porque, ou seja, a literatura que você faz, né, Pode tem passar, um nível de pesquisa e de respeito e desenvolvimento de personagem, né, que ela achou que só com uma vivência negra poderia ser feita, né, ser feita. Só complementando, só uma coisinha dele, ou seja, não é só na literatura que tem essa marcação, né, de cor, mas assim, eu estou fazendo uma pesquisa com artistas negros, principalmente atores, atrizes, dançarinos, ou seja, artistas de áreas em geral, né, de como é que está o mercado de trabalho para eles, né. E entrevistei uma produtora, né, selecionadora de elenco, né, negra, e ela disse que de uma grande produtora aqui em São Paulo, né, e ela me disse que até ela entrar lá, ela está lá há 2 ou 3 anos, né? Ela disse que ela pesquisou, porque é assunto que estava interessando a ela, né? E ela disse que até ela entrar lá, quando chegava um pedido de seleção de elenco, né? Se não estivesse escrito ali, sei lá, João, 40 anos, negro, né? Ou Maria, 30 anos, indígena, né? O selecionador, a pessoa que faz a seleção de elenco, nunca pensaria em colocar alguém negro para fazer aquele papel. Entendeu? Então, se chega lá sem essa marcação, né, advogada, 40 anos, alta, magra, blá, 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 é branca. Né? Ou seja, ninguém nunca pensou que poderia ser alguém negro para fazer aquele papel. Né? Ou seja, então não é só na literatura, né, da coisa do preto. Ou a literatura é um reflexo, da sociedade. Né? Eu acho que continuar isso na literatura também ajuda a perpetuar essa coisa da sociedade, né? Ou seja, e aí também o inverso também acontecia, né? Quando chegava lá um personagem sem marcação étnica, né? Sei lá, Cláudio, 30 anos, ex-presidiário, negro. Entendeu? Então, ou seja, né, a sociedade brasileira está acostumada a pensar dessa maneira, né? E por isso que eu acho tão importante, que negros, não tem absolutamente nada a ver com essa de politicamente correto, mas assumir-se negros, né? Eu faço muita questão de falar, eu sou uma escritora negra, porque não é um lugar onde esperam que eu esteja. Né? Não esperam que eu escreva um livro que chegue à 12ª edição, que vire minissérie, que vire novela, que vire... Né? Ou seja, né, são lugares de se ocupar, né? E tem que ocupar, e eu faço questão, né, da minha colocação ética nesses lugares, porque não é um lugar que me deem, é um lugar que eu tenho que lutar. Né? E ao lutar e conquistá-lo, eu acho que eu abro espaço para que mais pessoas também o façam. Né? E vindo no caminho de pessoas que já vieram antes de mim, que encontraram dificuldades muito maiores. Né? Então, ou seja, eu acho que a gente tem que... Essa responsabilidade, né, do que principalmente a sociedade brasileira, né, em que o imaginário, né, e o cotidiano é tão marcado pelas novelas, por exemplo, né, o imaginário do brasileiro ele é construído em cima de novelas, né, e você tem esses defeitos, né, essas falhas, esses preconceitos tão latentes ainda na televisão brasileira e nas novelas. Né? Uma outra coisa, um amigo meu, ator negro, jovem, né, participando de um processo de seleção de elenco, né, era para papel de um motoboy numa novela. Aí, né? Ou seja, um personagem pobre. Né? Ele chegou lá, ele lindo, maravilhoso, enorme. Quem estava fazendo a seleção de elenco para ele falou, não posso te selecionar, você tem cara de rico. E não existia papel para negro rico na novela, só para negro pobre. Então, há toda uma dificuldade aí para se pensar. Aí você também vê, né, que é uma questão também do pobre, né? A desigualdade social está presente em todos esses momentos que você fala também. Né? O pobre vai chegar e vai fazer para ser escolhido para ser... Ele não tem nem chance de entrar ali para ser escolhido para fazer um papel ali qualquer. Né? Mas acontece que ele pode tomar um banho de loja e passar por rico. Mas né? como? Agora, a O sociedade... pobre vai passar para o rico? Como não? Mas quem vai pagar a roupa para ele?
Por exemplo, um pobre vivendo, por exemplo, um ator, atriz pobre, pode muito bem viver um papel de rico que a sociedade não vai se abismar, só que ela provavelmente né? não vai ter oportunidade para isso, né? Esse é que é o problema. Não sei. Não, eu acho que também, porque essa questão da sociedade brasileira também, você parece que esquece, assim, a gente esquece que a questão toda nossa também não é, nós temos inúmeros preconceitos, inúmeros problemas, é o problema indígena e o problema da desigualdade social, do nosso pobre lá, coitado, que está lá e que realmente não tem roupa, não tem condições de estudar, tem um trabalho infame, não pode nem pensar em ser ator, não pode nem pensar em ser escritor, porque realmente não tem como fazer um curso e aprender a ler direito e escrever muito menos. Então, a sociedade brasileira é tão cheia de problemas, ela é tão complicada, que a gente precisa também prestar atenção nisso, né? Eu acho que o seu papel, realmente, aí você está defendendo realmente a questão do negro no Brasil. Então, Sim. perfeito, isso aí. Agora, a gente não pode, nessa discussão aqui, esquecer também que isso não é só um problema, sabe, o preconceito e a questão, todas as dificuldades, não é só um problema negro no Brasil, é um problema da classe pobre. Eu acho que são dois problemas diferentes, né? Existe o problema de classe e existe o problema racial. Pois né? é, E o negro, ele exatamente. sofre o preconceito cruzado. Tá? Além de sofrer preconceito por ser pobre, ele sofre o preconceito por ser negro. Sofre também, né? por ser pobre, quer dizer, o negro rico, talvez ele não tenha tantos problemas como tem o pobre branco, né? Depende, né? Porque eu acho que a questão de representatividade, né? Todo mundo fala, acende-se e não para de sofrer racismo, né? Eu te conto inúmeros casos de racismo por negros de classe alta. Né? Como, por exemplo, há 4 ou 5 anos, sem dúvida. a Zezé Mota fez todo um trabalho de propaganda para um shopping aqui em São Paulo, né? E quando o cliente viu as fotos, ele falou, não vou aceitar porque ela não representa. Agora, quando você falou, por exemplo, que o mendigo pobre pode entrar no shopping e no banheiro? Mendigo branco pobre. Pode. Quer dizer, mendigo negro, né? Não. Mendigo. Eu nunca vi um mendigo entrando no shopping. Sabe, pobre, negro, de qualquer cor, loiro, ele não entra no shopping. Se ele está naquele cobertor enrolado, ele simplesmente, o segurança não vai deixar ele entrar. Agora, o que eu estou te falando, de repente, um branco pobre, né, não necessariamente ele carregue no corpo a marca da pobreza. Tá? O bandido um pouco mais, o mendigo um pouco mais ajeitadinho, né? Ele deixa de ser mendigo e ali só se vê o branco, como branco. Agora, um pobre preto, ele carrega no corpo a marca da negritude. Tá. Né? Ou seja, são dois problemas. Eu não nego o problema de classe, né? Agora, outra coisa interessante para você ver, né? Ao se discutir cotas, né, interessante, tem muita gente que fala, né, que o pobre branco no Brasil só foi descoberto a partir de quando começou a se discutir cota racial, né? Porque nunca ele foi tão citado, né? Quando fala cota para negro, mas e o branco pobre, né? Ou seja, são duas coisas diferentes, né? Eu acho que a cota para negros no Brasil, né, ela cria um determinado estigma, né, para o estudante negro dentro da universidade, né, de ser visto ali pelos outros como incapaz, como alguém que vai piorar a qualidade do ensino, que foi coisa que está acontecendo há 10 anos e não aconteceu, muito pelo contrário. O cotista tem nota igual ou superior aos não cotistas. Né? Aí se tem negros e indígenas, porque você tem a marcação ética trazida ali no corpo. Só que não se comenta é que o maior número de cotistas está entre brancos pobres, tá? Porque o Brasil, a maioria das universidades tem, por exemplo, 50% de cotas, né, que são sociais, né, e tem as cotas raciais, ou seja, existe um número muito maior de brancos cotistas na universidade pública brasileira do que negros ou indígenas, né? Mas os negros e os indígenas são estigmatizados por serem negros e indígenas e por trazerem no corpo essa marca, né? E os brancos cotistas que estão ali pelo mesmo método de avaliação não são, né? Porque não trazem no corpo a marca de um segundo preconceito.
Só a questão da cor da pele ou do que é que seja, exatamente. Ou seja, as duas coisas, né? Concordo com você, ou seja, com certeza o meu trabalho, a minha militância é o negro, e só por isso eu falo disso, porque eu acho que tem que ser falado, foi falado bem menos, né? A questão racial no Brasil é falada bem menos e levada com menos importância do que a questão de classe, né? Então, ou seja, não nego que há, mas o negro pobre, ele sofre, além do preconceito racial, o preconceito de classe. São dois problemas diferentes que vamos ter que procurar duas soluções diferentes. A gente, infelizmente, esgotamos nosso tempo. Acho que esse assunto, espero que ainda tenhamos muitas mesas e debates sobre isso. Eu agradeço a presença da Maria José Silveira, Ana Maria Gonçalves e Alberto Mussa. Obrigado ao Itaú Cultural, Cadinei.